O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. O setor de patrimônio histórico da URGS realiza nesta quinta-feira, 4 de dezembro, a 15ª edição do Dia da Doação, data simbólica que reforça a campanha anual para a captação de recursos destinados à restauração dos prédios históricos da universidade. A convidada do programa de hoje, Noêmia Fátima Rodrigues, participa da coordenação deste evento desde a sua primeira edição, em 1999. Noêmia trabalha no SPH há 15 anos, sendo 13 deles na captação de recursos e 2 na chefia do setor. Neste momento está afastada para a conclusão de seu mestrado em Memória Social e Bens Culturais no Centro Universitário La Salle. Ela está trabalhando na sua dissertação, que tem como tema Contribuição da Lei Rouanet para a preservação do patrimônio histórico e cultural edificado da URGS. Boa noite, Noêmia. Um prazer te receber aqui. Boa noite, Guta. Boa noite, Diego. Boa noite aos ouvintes. Noêmia, nós começamos o programa com uma boa notícia, que é a publicação da portaria pelo Ministério da Cultura, que autoriza a captação de recursos pela Lei Rouanet para a restauração da Capela de São Pedro, que é o prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade. Só para situar os ouvintes, a Capela de São Pedro, conhecida afetuosamente como Capelinha pela comunidade, é um templo religioso católico pertencente à Estação Experimental Agronômica, que está localizada em Eldorado do Sul. Noêmia, gostaria que falasse um pouco sobre essa notícia. Guta, mas que boa notícia, porque esse prédio começa a se incorporar ao projeto de resgate do patrimônio histórico e cultural da URGS. A Capelinha, então, ele é um bem edificado, que, como bem falaste, vai ser o mais antigo prédio da universidade. Ele tem 120 anos de existência, então, como se pode imaginar, a exemplo dos outros prédios históricos, ele está deteriorado pelo tempo e pelo uso, precisando realmente de ser restaurado. E esse é um patrimônio que é um legado material muito importante para a universidade e é um patrimônio, pelas vivências que aconteceram nesse prédio, ele é um patrimônio material importante também, porque nessa capelinha foram feitos batizados, casamentos, então a comunidade universitária se apropriou desse prédio também, então ele é muito importante que faça o seu restauro. E nós vamos ter o dia da doação no dia 4, não é? No dia 4 de dezembro. Então, a captação desse prédio, já com base nessa informação de que saiu a portaria, já vamos começar a fazer a captação desse prédio. E o que significa isso, Noêmia? Fazer a captação de recursos para esse prédio? Tá, então assim, o projeto foi aprovado, no Ministério da Cultura, o projeto de restauro foi aprovado, então a partir de agora o proponente, que somos nós, universidade, via fundação, vamos começar a buscar recursos na iniciativa privada, onde pessoas físicas e jurídicas podem contribuir. Esse nosso projeto ele já tem 15 anos, é um projeto que apresenta um desempenho muito bom, porque nós já conseguimos restaurar de 12 prédios, 7, O 8º está em obra, que é o prédio da Escola de Engenharia, e agora estamos, então, começando a captação de mais um prédio, que é o prédio da Capelinha. E como é que é essa doação? Como é que as pessoas podem doar? Sim. Bom, então, a doação, ela funciona assim, é durante o exercício fiscal, Então, esse ano, como tem o feriado bancário, deve ser 27, 28 de dezembro é o último dia para as pessoas fazerem as suas doações. E essas doações, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, elas são dedutíveis do imposto de renda. As pessoas físicas é no limite de 6% do imposto devido e as pessoas jurídicas é de 4% do imposto devido. Tá? E o projeto que a universidade se enquadra, que é no artigo 18, ele permite a doação do valor integral, do valor doado, limitado a esses percentuais que eu falei.
Agora, para as pessoas jurídicas, a condição é que elas sejam tributadas com base no lucro real. Noêmia, tu falasse que encerra dia 28 de dezembro o exercício fiscal. Esse ano, isso. Mas as pessoas vão poder continuar doando. Ah, sim, não. Nesse ano, daí no próximo ano, porque a portaria é sempre anual, no próximo ano nós continuaremos captando para esse projeto, que aí tem que aguardar, a universidade sempre se comunica com os seus incentivadores através do site, quando sai a portaria, então se coloca lá que o projeto já está captando. Noêmia, além das doações advindas da Lei Rouanet, outros recursos são utilizados na recuperação dos prédios históricos da URGS? As obras de restauro envolvem um volume muito alto de recursos. Então, é necessário que tenhamos fontes diferentes de financiamento, por conta dos prazos, porque a gente, quando aprova o projeto no Ministério da Cultura, a gente tem prazo para fazer a captação. E como os valores de restauro são altos, nem sempre a gente consegue captá-los nesse prazo legal. Então, nós usamos aqui no projeto da universidade, nós temos projetos aprovados pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que eu cito um exemplo, o prédio da Faculdade de Direito foi também restaurado por essa lei. Nós temos emendas parlamentares, também a gente busca recursos junto aos parlamentares. Nós temos recursos de convênios, nós temos recursos próprios da universidade, tá? E nós temos recursos também sem incentivo fiscal, um percentual pequeno, mas que faz parte desse montante que nós já conseguimos captar. Então, a gente tem que fazer, eu sempre digo que a gente tem que fazer um mosaico dessas fontes para a gente poder concluir o prédio. E é permitido, tá? Permitido tu buscar essa complementação de recursos, legalmente é permitido, então não tem problema algum. No teu projeto, tu trabalhas com a mecânica de funcionamento da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. O que esta lei prevê, Noêmia, e o que ela representa no âmbito cultural? Essa lei representa muito. Vejamos o nosso caso aqui da universidade. O montante arrecadado para a restauração dos prédios históricos, 54% é advindo da Lei Rouanet. Hoje ele é um dos principais mecanismos de financiamento à cultura existentes no Brasil. Contudo, para a gente compreender essa sistemática do financiamento, eu vou historiar um pouco como é que nós começamos a ter a primeira lei de incentivo à cultura no Brasil. Então, foram 4 tentativas do então senador José Sarney para aprovar essa lei de incentivo à cultura. Quando ele apresentou os projetos, e eles não foram aprovados porque o Ministério da Fazenda dizia que eles iriam acarretar despesas e isenções, então só poderia ser aprovado se fosse um projeto do Executivo. Então, quando o Sarney assumiu a presidência da República, ele enviou o projeto, que então foi aprovado, a Lei 7.505 de 86, que é conhecida como Lei Sarney. Então, essa lei teve vigência de 86 a 90. Em 90, quando o presidente Collor assumiu a presidência, ele mexeu na estrutura do Ministério da Cultura e também revogou a lei Sarney. Um dos motivos, não é, que se fala da revogação é que a Lei Sarney ela tinha poucos controles. O financiamento, os critérios eram muito flexíveis, né? Então, revogada a Lei Sarney, no ano de 90, sai a Lei Rouanet. Ela é Rouanet em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, que era secretário da Cultura da época do presidente Collor. Então, é uma legislação, a Lei Rouanet é uma legislação que está vigente atualmente, e com ela cria o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que é implementado, então, por 3 mecanismos. O Fundo Nacional de Cultura, que financia projetos, tá? 80% dos projetos e 20% é o proponente que faz a contrapartida. O FICART, que não foi implementado ainda, e os incentivos fiscais, que é o mecanismo que a universidade se utiliza. É impossível não reconhecer os benefícios que essa lei traz para a cultura. Eu cito, por exemplo, o nosso projeto aqui, né? 54% do nosso montante arrecadado é advindo da Lei Rouanet. Noêmia, existe uma cultura de doação no Brasil? Olha, existe, mas não do jeito que a gente espera, que um dia espera chegar lá, né? Eu acho que essa cultura, assim,
da doação ainda está em construção. A gente consegue perceber que desde o início do projeto, assim, a gente consegue ver que o trabalho do projeto consegue trazer mais pessoas para se incorporar à cultura, né, da doação. Porque assim, seja por fatores históricos ou econômicos, o Brasil não é um país que tem a cultura do mecenato, né? Não tem a tradição do mecenato, né? Diferentemente, por exemplo, dos países europeus, dos Estados Unidos, em que lá tem a participação, né, bem significativa das pessoas físicas e jurídicas. E aqui no Brasil, o que a gente tem? Nós temos lá nos anos de 1947, o cenário brasileiro contou, então, com a participação de Francisco Matarazzo e Chateaubriand, né? Quando da criação ali do MASP, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? Depois, em 51, também a Bienal do Mercosul, a Bienal de São Paulo, né? O evento que ocorre até os dias de hoje, né? E, por consequência, depois tivemos no Rio de Janeiro a criação, então, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E nos anos 50 se observa que as empresas como Petrobras, a Shell, o Banco do Brasil começaram a investir em cultura também no país. O que leva as pessoas a doarem? Vamos dividir em 2 grupos, tá? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. As pessoas físicas, então, elas contribuem pelo seguinte: pela vontade de contribuir para a preservação dos prédios da universidade, em razão dos laços de memória que esses espaços têm com eles, né? Os ex-alunos, os servidores, né? Os técnicos administrativos, enfim, por toda essa relação que se constrói com a universidade. Também pela gratidão em retribuição à instituição, pelo ensino público de qualidade. Também por identificação com o perfil das ações preservacionistas, algumas pessoas, né, mesmo que não tenham vínculos direto com a universidade, entende importante a preservação desse patrimônio para a universidade, para a sociedade, e pelo papel que a universidade desempenha na sociedade também, é isso que a gente observa, né? E as pessoas jurídicas também, por sua vez, é o papel que a universidade tem na sociedade, porque, né, formamos os profissionais, né, profissionais altamente qualificados, as empresas também para demonstrarem o valor e a responsabilidade social da empresa, como estratégia também de comunicação da empresa, né, de aproximação com a sociedade. Então, esses são alguns dos motivos que a gente percebe por que pessoas físicas e pessoas jurídicas se interessam pela doação. E eu também noto assim, que esse segmento, tanto de pessoa física como pessoa jurídica, é um segmento que possui um potencial latente, que a gente tem que buscar trabalhar mais, né? Quer no projeto da URGS, quer na sociedade como um todo, nos outros projetos, para trazer o pessoal, né, para ver a importância dessa lei, porque a pessoa faz a sua doação e ela pode deduzir no imposto de renda, quer dizer, uma forma também de tu direcionar o teu imposto. Noêmia, então, vamos encerrar a entrevista com o convite para o Dia da Doação? Queres fazer um convite especial para os ouvintes? Então, no dia 4 de dezembro, será realizada a 15ª edição do Dia da Doação. Então, nesse momento, estaremos captando recurso para o prédio da Capela de São Pedro, conhecida como Capelinha, e vai ter uma programação no site, disponibilizando toda a programação, né? E a abertura é 9h30 no gabinete do reitor e depois tem a sequência de atividades. Então, estaremos esperando os incentivadores, a exemplo dos anos anteriores, né? E fica o dia todo, até às 17 horas, a captação corrido, né? Sem fechar no horário do meio-dia. Então, Noêmia, muito obrigada pela tua presença aqui e até a próxima. Até, obrigada. Conversamos hoje com a administradora Noêmia Fátima Rodrigues, servidora do SPH, que está afastada para a conclusão do seu mestrado em Memória Social e Bens Culturais no Centro Universitário La Salle
e que participa da coordenação do Dia da Doação desde a sua primeira edição em 1999. Vamos encerrar o programa de hoje com o reforço do convite para o Dia da Doação que o SPH realiza nesta quinta-feira, às 9h30 da manhã, no Salão Nobre do Gabinete do Reitor. Além da possibilidade de doação in loco para a recuperação da Capela de São Pedro, nós teremos o lançamento do e-book Trabalho de Gerações, um estudo sobre memória de famílias de servidores da URGS, de autoria da socióloga Rosângela Gomes da Silva, servidora do SPH. E a abertura oficial da exposição Patrimônio em Traços, a URGS sob o olhar da artista, composta de desenhos da artista plástica Silvia do Canto. Mais informações no nosso site www.urgs.br/prédios históricos ou pelo e-mail prédios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, Fernando Rabelo e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.